mas já não quero mais encontrar um erro, outro alguém que não fosse capaz de mudar aquilo que eu sinto ou encontrar tudo que eu quero. O que você está fazendo, Carol? Eu estou tentando reproduzir essa obra. De acordo com o comandante, foi pintada e apresentada em São Paulo no ano de 1928. E você sabe quem pintou? Foi uma mulher, uma pintora do modernismo chamada Tarsila do Amaral. O comandante falou que isso tem a ver com a nossa próxima missão. Bom, já não estou entendendo nada. O comandante me deu esse spray de tinta aqui e disse que também está relacionado à nossa missão. Será que vamos pesquisar as pinturas? Alguém pode me dizer como se toca isso? Eu preciso de um mestre. O comandante me disse... Diz que tinha alguma coisa a ver com a próxima missão. Ele passou tarefas pra gente também. Vejo que vocês estão se divertindo com o material de pesquisa. Como já devem ter percebido, nossa missão vai relacionar o estudo da língua portuguesa ao estudo da arte. Vamos começar com esse vídeo. Entre o verbo e o núcleo do sintagma nominal, ou sujeito da oração. Por exemplo, o palhaço caiu. Tem a flexão do verbo na ação do palhaço. Palhaço caiu. Caiu é um verbo que concorda com o sujeito e a quantidade. Mas agora já não temos um palhaço, e sim dois. Então deve-se dizer, os palhaços caíram. Porque temos alteração no núcleo do sintagma nominal, na flexão de pessoa. O verbo flexiona também. Agora é caíram. A missão é descobrir os mecanismos de concordância verbal em textos falados e escritos sobre arte. Principalmente as artes alternativas relacionadas aos instrumentos que vocês estão carregando. Vocês irão para um centro de arte e cultura, onde encontrarão vários artistas. Registrem tudo o que puderem e bom trabalho! Você falar de arte é você falar de um exercício poético no cotidiano. Assim, uma das principais características da arte hoje é justamente o fato de você ter, por exemplo, você vai numa exposição com 20 artistas, você tem 20 universos diferentes. E esses 20 universos são relações poéticas que cada artista tem com o mundo. Na realidade, o principal desafio é um desafio meio que interno das pessoas. É um desafio que eu acho que tem que ser vencido não só por mim, mas por toda a questão educacional, assim, na forma como as escolas lidam com a arte, né? Assim, se a gente for pensar bem, acho que desde na hora que a pessoa aprende a escrever, ela de certa forma ela retrai um pouco a ideia de relação com a imagem, por exemplo. Né? Na realidade, o artista ele não é uma pessoa que produz algo manual, ele é uma pessoa que constrói pensamento. São as formas de que vários grupos e movimentos se expressam para tentar passar alguma informação e alguma notícia para as pessoas. E sim, através do hip hop e dos 4 elementos do hip hop, a gente tentar transmitir uma mensagem sobre capitalismo, sexualidade, gênero, cidadania e tentar politizar um pouco a juventude, numa linguagem que eles até entendam. Então a gente pega todo o conteúdo, transforma em gíria, em cotidiano de rua, e a gente tem muita preocupação com isso, capacitando vários jovens aí, Brasil afora, mundo afora e na capital. Deus é mais compadre, faça a sua parte. É tempo de guerra, eu tô na área pro combate. Tem que ter, proceder, ser duro na queda. Pra sobreviver, o jogo a guerra em terra. Tem que ser verdadeiro de responsa, pois a caminhada é dura na selva de pé. A nossa arte não está restrita a uma galeria
a um lugar que você tem que pagar para poder passar um pano, admirar. Então, tipo, é arte que já vem das ruas e tudo, então tem todo um ponto de vista pessoal e social. E esse trabalho na rua é um trabalho muito pessoal de cada um. O que vale a ideia é fazer o painel, passar a mensagem de uma forma construtiva e também social. Capacita esses caras que vêm da pichação, né? A gente não quer tornar eles só uns bons grafiteiros, mas também um bom cidadão, passando um pouco de cidadania, de gênero, né? De meio ambiente, porque tudo tem a ver com o ciclo onde a gente vive, né? A gente consegue passar numa parede, numa pintura, tudo aquilo que a pessoa pensa, que você ou o outro pensa e não tem coragem de falar ou então de demonstrar. A nossa missão de hoje foi muito interessante, com todas aquelas formas de arte. Ai, foi muito legal. Mas, comandante, e a nossa missão de investigar a concordância verbal? Não percebi nada sobre isso. Mas, Rodrigo, foi isso que podemos perceber o tempo todo. Para que uma frase ganhe sentido, as palavras precisam se relacionar de maneira harmoniosa, tanto em relação ao gênero, quanto à pessoa do discurso, e o número, se é singular ou plural. Como assim? Olha só a frase. A arte é uma interpretação da vida. Está no singular porque o sujeito está no singular. Ah, se sujeito é arte, isso eu sei. Isso mesmo. O verbo deve concordar com o sujeito. E como a oração é constituída por um verbo, temos o que chamamos de concordância verbal. E agora eu te pergunto, Rodrigo, e se ao invés de arte, eu falasse artes, como é que ficaria a oração? As artes são manifestações que podem ser encontradas em diversos grupos. E agora é minha vez de perguntar, se além de um único substantivo tivéssemos outro compondo o sintagma nominal, por exemplo, grafite e pintura, como a frase ficaria agora? Grafite e pintura são ou grafite e pintura é? Temos duas possibilidades, sabia? Na primeira, o verbo concorda com os dois substantivos. E na segunda, o verbo concorda com quem? Com a palavra que está mais perto dele. No caso, pintura. Mas nas minhas pesquisas, eu vi um verbo que sempre fica no singular. E é tido por essa razão, como impessoal. Que verbo é esse? O haver. Mas só quando tem o sentido de existir, acontecer ou realizar-se. Por exemplo, há muitas exposições artísticas no Centro Cultural durante este mês. Ah, sim. Porém, quando o verbo haver faz parte de tempos verbais compostos, ele flexiona sim. Por exemplo, nós já havíamos visitado a exposição de artes do Centro Cultural. Flexiona. Pensando nessas ocorrências, eu também percebi algo interessante. Usa-se muito a expressão a gente. E quando isso acontece, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, a gente mora na periferia. Por que será? Porque, de acordo com a norma, a gente é a terceira pessoa do singular, apesar de significar nós. Mas se usarmos a primeira pessoa do plural, nós, precisaremos usar o verbo em concordância. Nós moramos na periferia. Exatamente. É preciso segurar a língua para não confundir a gente moramos com nós moramos. Parabéns, tripulantes. Missão cumprida.